Pessoal do Podcast Timão, do Zap Timão, hoje é terça-feira, são 4 horas e 10 minutos da tarde. Estamos aqui, eu, Marco Belo, o Alex Tobias, no treino do Corinthians no CT Joaquim Grava, o time treinando lá no último campo, para quem conseguir enxergar ali, o time que enfrenta o Avenida amanhã pela Copa do Brasil. Na verdade não temos ainda a equipe, né? Porque ontem só os jogadores que não atuaram na partida contra o São Paulo estiveram em campo. Então hoje, primeira oportunidade do Carille colocar os titulares no gramado e não tem aquele tradicional treino tático ainda, né? O Sornosa conversou conosco agora há pouco, deve ser titular porque o Jadson está poupado, né? Não enfrenta nem o Avenida nem o Botafogo lá em Ribeirão Preto no final de semana, mas não há uma confirmação, né, Alex, do time do Corinthians. Deve ser o mesmo que ganhou do São Paulo no domingo, você não acha? Provavelmente, não tem muita mudança não. Mais uma vez um abraço a todos os amigos do Podcast Timão. O Corinthians vem com o mesmo time, né, que venceu o São Paulo. Você falou do Jadson, o Jadson está com dores no joelho e a decisão de poupar o Jadson aconteceu antes do jogo do São Paulo, Belo. Na tarde do sábado, o Carille, com a comissão técnica, resolveu poupar o Jadson, então ele não joga amanhã contra o Avenida, não joga contra o Botafogo e é dúvida para o jogo contra o Racing na Argentina, Belo. Pois é, continua o treinamento ali no último campo, não deve acontecer muita coisa além disso. Daqui a pouco o zagueiro Bruno Mendes pode aparecer, é uma das duas novidades do dia. Daqui a pouco eu conto a segunda, mas a primeira, o Bruno Mendes deve aparecer aqui no CT Joaquim Grava, deve assinar o contrato e em breve deve ser anunciado. Se tudo der certo, entre hoje e amanhã, né, Alex? Exatamente, conversando ali com a assessoria do Corinthians, com os colegas de imprensa, Bruno Mendes já fez os seus exames, já se encontra por aqui no CT Dr. Joaquim Grava, inclusive para fazer exatamente isso que o Belo falou. Ele precisa dos trâmites legais, né, de documento, aquela coisa toda, fazendo os últimos exames, mas provavelmente, Belo, ele chega para ser titular ou para brigar por uma posição. O que você entende da chegada do Bruno Mendes? É o tipo de contratação que o Corinthians faz, já fez várias e vai continuar fazendo, né? Faz parte do jeito de trabalhar dessa diretoria, de jogador que chega para se aclimatar, para sentir como é que é o clube. Eu apostaria que vai demorar aí um tempo para virar titular da equipe, né? Alguns jogadores o Corinthians faz isso, traz, fica um tempo na reserva, entra de vez em quando, tal, mas eu não apostaria que vai, por enquanto, tirar a vaga nem do Manuel nem do Henrique, a não ser que algo de anormal aconteça. E a outra novidade, né, o Gustavo ainda não está assinado, porque o empresário do Gustavo ainda não veio aqui, mas o Corinthians vai estender o contrato do Gustavo, já está apalavrado entre as partes, só não colocou no papel ainda, mas já dá para falar que o Corinthians estendeu o contrato do Gustavo até dezembro de 2022 com aumento salarial. O contrato dele ia até o final de 2020, agora vai até o final de 2022, o chamado merecimento, né, Alex? Merecido, um jogador que vem fazendo gols, vem correspondendo. Aliás, Belo, num podcast Timão, ali um pouco antes da virada do ano, eu comentei com vocês sobre a volta do Gustavo, né? Nós fizemos essa mini enquete no podcast Timão e eu expliquei por que não tentar o Gustavo novamente, assim como foi na época do Sócrates, do Casagrande. O Casagrande foi para a Caldense, para o São Paulo. É verdade que você falou que o Gustavo é melhor que o Casagrande? Não falei isso. Eu falei situações. A situação dele, por exemplo, me lembra muito a do Viola. O Viola fez o gol do título paulista, depois foi emprestado para o Olímpia e o São José. Quando ele voltou, foi o Viola. Assim foi o Casagrande. Não estou comparando futebol, estou comparando situações. Assim como aconteceu com o Gustavo, merecidíssimo, Belo, essa extensão do contrato, essa extensão do vínculo. A torcida do Corinthians estava preocupada, né? Porque o cara fazendo gol, Mourinho falando bem dele. Imagine como não ficou o mercado europeu. E para finalizar rapidinho, porque é uma informação que só você tem a respeito do Taboão da Serra, né? Você conversou com o presidente do Taboão, o time da Grande São Paulo aqui ainda tem 20% do Gustavo, é isso? Exatamente, Belo. Conversei com o presidente Anderson Nóbrega, um abraço ao Anderson, nesse último final de semana, justamente sobre esse burburinho de renovação, de extensão, de negociação. E o Anderson ainda, o Clube Atlético Taboão da Serra detém ainda 20%. Ele vai conversar com o Corinthians vai conversar com ele para ver se negocia ou se ele permanece com os 20%. Por enquanto, até o momento, o Clube Atlético Taboão da Serra permanece com os 20% deste contrato aí, deste passe do Gustavo.
O Corinthians tem 45%, o resto, né, o restante da porcentagem, 35%, pertencem ao Criciúma, multa de 50 milhões de euros para times de fora do Brasil. Um abraço, Alex. Valeu. Forte abraço, Belo, forte abraço aos amigos do Podcast Mão. Aqui o treino rolando no fundo, amanhã tem Corinthians e Avenida. E quinta-feira tem debate aqui no Podcast Mão. Um abraço.